Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube. Muito bom dia, sexta-feira, último dia da semana, não é verdade? Quero desejar a todos um final de semana abençoadíssimo, um dia abençoadíssimo, muita paz, muito amor, muita serenidade na vida de cada um. Amém, queridos? Olha, queridos, ontem eu recebi uma notícia, né, uma informação de que um pastor sênior, já bem idoso, passou para o Senhor, né? Teve um ministério aprovado, abundante em sua vida, foi um servo do Senhor, né? Olha, a gente vive a vida e parece que este dia, né, não existe para nós. Porque essas coisas só acontecem com os outros, não é verdade? Quando eu era muito jovem, né, eu não tinha noção do que era a vida, né? E meu pai uma vez disse assim, eu nunca mais esqueci, meu irmão. Olha, morreu um amigo do meu avô, né? Depois você ouve alguém dizer assim, olha, morreu um amigo do meu pai, né? Ó, passa mais um tempinho, ó, morreu o meu pai. E aí passa mais um tempo, você morreu um amigo meu. Você se dá conta de que está bem próximo, né? Você é o próximo da fila. O quê? Não é sarcasmo, né? Ou uma declaração tanto quanto fúnebre. Não. A Bíblia diz que ao homem está determinado morrer uma só vez, né? Vindo depois disso o juízo, está lá em Hebreus 9. Então, nascer e morrer faz parte da vida humana, né? Claro que não era assim desde o início, mas o pecado, né, praticado pelo próprio homem imprimiu este juízo, né? Eu, de fato, não sei, né, como seria se o homem não tivesse pecado. Na verdade, hoje, para nascer, há uma multiplicação da dor, dor física, né? Está no juízo de Deus, declarado lá em Gênesis 3. E para morrer também, a dor é no físico e na alma, né? No físico, muitas vezes, pelas enfermidades, né? E na alma, causada pela separação, da perda, do convívio, né? Então, falando disso, né, eu lembrei de uma pergunta que, na verdade, é um clichê, né? Como você viveria se soubesse que este é o seu último dia na Terra? Seria algo terrível, né? Eu não imagino, né, como nós viveríamos chegando esse dia e sabendo que aquele era o último dia. Deus é perfeito, Deus é sábio, Ele não nos revela esse momento, né? Ele até nos dá um direcionamento espiritual, né? Essa pergunta ela chama uma outra afirmação, né? Usada em várias palestras, livros, seminários motivacionais, né? E dizem assim: olha, viva a cada dia como se fosse o último dia da sua vida, né? Então a Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. Está lá em Mateus 6, né? Infelizmente, o que acontece com essas frases também repetidas, é que logo perdem o seu significado pela vicissitude da vida, né? Muitas pessoas dizem que usariam esse último dia para fazer algo bom, né? Elas reatariam laços com aqueles que lhes são importantes, fariam algo para ajudar os outros, retificariam algum erro, perdoariam, pediriam perdão, né? Enfim, parece que muitas pessoas pensam nisso como um dia de redenção, né? Um dia para acertar tudo que deixaram de acertar ou de fazer ao longo das suas vidas, né? Isso não é bom, né? Me lembra o ladrão arrependido da cruz. Na verdade, claro, nunca é tarde para se arrepender e se consertar, mas eu insisto que sempre nós podemos aprender alguma coisa
com essa realidade. Primeiro, é que devemos mesmo nos empenhar em viver de tal maneira que nós não precisamos, ou não precisamos, melhor dizendo, de um último dia para endireitar as coisas, né? Jesus nos deu um exemplo disso, né, durante os últimos dias da sua vida. Ele estava ciente de que o seu tempo na Terra estava chegando ao fim, né? Sua missão na Terra estava quase cumprida e que logo seria executado. Mas isso não fez com que ele deixasse para o último dia certas coisas, né? Mas ele aproveitou as suas últimas 24 horas, né? Ele reservou um tempo, né, com os discípulos para ter uma refeição com eles, está lá em João 13, né? Não só isso, na sequência, ele foi traído, mas não retaliou, ele foi maltratado, mas não perdeu a calma. As pessoas mais próximas a ele lhes viraram as costas e ele não se irou, ele não foi, ele foi melhor acusado falsamente, humilhado, mas ficou calado, né? Extremamente honesto. E quando foi levado diante dos juízes, ele perdoou, dizendo-lhe, né, toda a autoridade que você tem foi meu pai que te deu, né? Ele perdoou aqueles que o açoitavam, que o vituperavam, quando estavam na cruz. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então ele foi atencioso o tempo todo, apesar da agonia de estar pendurado na cruz. Ele tomou, aquele tempo que ele tinha ali, né? Ele tomou aquele tempo para certificar-se, né, de que a sua mãe seria bem cuidada, tomou o tempo para ouvir o ladrão arrependido ao seu lado, reconfortá-lo, né? Então, a maneira como Jesus passou o seu último dia, irmãos, na verdade não foi nada diferente da maneira como viveu a vida toda. Então, olha, meu irmão, meditando nesse assunto, eu quero afirmar que viver intensamente cada dia, como se fosse o último, significa realmente gastar o nosso tempo e energia em coisas importantes. Orar, ler a palavra, buscar a Deus, praticar aquela palavra escrita, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Enfim, buscar intensamente aquelas coisas que não vão embotar, encardir, né, com o decorrer do tempo, mas que permanecerão por toda a eternidade. A vida passa rápida, meu irmão, e nós chegamos a um ponto dela no qual nós temos a impressão, às vezes, que o relógio da nossa vida está correndo mais rápido do que a maioria das pessoas. Provavelmente, a pergunta, né, que nós fazemos: será que isso é importante se eu só tiver mais um ano de vida? Está sempre no nosso pensamento essas coisas, né? Então, a percepção disso deixa claro o que realmente é importante e o que não é. Coisas que pareciam importantes perdem rapidamente seu valor, ao passo que outras, como quem estamos ou estamos fazendo, ganham muito mais importância, né? Mesmo fazendo um esforço para imaginar isso, eu sei que não consigo ter toda a clareza de perspectiva que essa fase da vida pode dar, né? Mas eu posso fazer meu melhor para viver como se restassem poucos dias de vida, que é verdade, e desfrutar ao máximo da vida e das coisas, né, que Deus me dá e que Deus me concede, né? Até mesmo com uma nova perspectiva. Haverá coisas que não percebemos ou entendemos completamente, mas a Bíblia diz que nós vemos que, como que por espelhos, né, enquanto vivemos aqui na Terra, mas nós temos a promessa que um dia vamos entender perfeitamente e saber, assim como somos, completamente conhecidos de Deus. Então, tudo fará sentido perfeitamente, né? Então, fazendo que este dia, melhor, sabendo que este dia vai chegar para todos, o importante é manter o foco no reino dos céus e nos seus valores, e fazer como o salmista diz lá no Salmo 92, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria, né? Então, meu irmão, eu deixo essa meditação no teu coração nessa sexta-feira, que você possa olhar para o seu coração, perceber a realidade da vida, colocar em perspectiva essa vida, né? Não para os dias aqui na Terra, mas para a eternidade, né? E começar a buscar valores eternos, coisas que perdurem por toda a eternidade. Amém? Beijo no teu coração.
Que Deus te abençoe, que Deus te dê um final de semana abençoadíssimo, como eu disse no início. E olha, compartilhe esta mensagem, né? Toque no sininho, se inscreva nesse canal, dê o seu like, isso é muito importante, né? E que nós possamos estar nessa caminhada da vida seguros e certos de que ela não termina no dia em que passamos dessa para a eternidade, mas continua na presença de Deus eternamente. Amém? Fica com Ele, um grande abraço, até segunda-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo.